Estou até gostando aqui do jeito que está ficando, que a imagem está até bonitinha, desse jeito. Estou pensando seriamente em ficar desse jeito, porque aí eu, né, que eu estou com sono, já com vontade de deitar, de dormir aqui na prancheta. Quando o cara vai ver o vídeo para ver no YouTube, vai pensar que é outra coisa. Não, mas ele está me vendo de frente. A pessoa que está assistindo o vídeo, ela não sabe como é que está a situação do resto da sala, da prancheta e tal. Só está vendo meu rostinho aqui perto, né? Mas vamos parar então de brincadeira e continuar a aula de aspectos econômicos, que é o nosso objetivo, tá? Então vamos dar continuidade aqui, sair um pouquinho aqui de perto, né? Que fica esculhambado demais, ruim que eu fico no escuro. Então vamos continuar a série então? Pois é, vamos parar de esculhambação, que hoje está demais. É proporcional à quantidade de preguiça que eu estou hoje. Como eu havia falado para vocês, que outro fator determinante do custo das edificações é o grau de tecnologia empregado também, ou o tipo de tecnologia. Gente, para determinados tipos de construção, algumas tecnologias vão ser mais adequadas. Existe, inclusive, uma tecnologia que possa ser predominante numa região, que você precisa conhecê-la para que se torne mais prática a sua obra também. Nós vamos pensar, por exemplo, como aconteciam as construções na década de 80 e como que elas são hoje. Vocês acham que mudou muito de lá para cá? Mudou bastante coisa. A principal mudança que a gente vai ver é que antigamente drywall não era... drywall na década de 90, ela era uma luz no fim do túnel, era uma solução que as grandes construtoras tinham para fazer construção. E vocês sabem o que representa drywall hoje em dia? É quase todo o mercado de construção que existe no Brasil. Por quê? O que é drywall? Tem alguém que não sabe o que é drywall? Drywall é construção feita à base de gesso acartonado, tá? Quando você vê as paredinhas de gesso, aí você fala, mas paredinha de gesso é só para quem é chique, é na construtora, é no meu vizinho. Não é, tá, gente? Drywall está mais barato do que fazer construção comum. Por quê? Porque popularizou. Antigamente era só uma exceção, e só quem fazia em grande quantidade conseguia pagar barato. O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Normalmente tudo que é empregado em grande quantidade tende a se baratear. Tudo que é utilizado em larga escala é mais barato. Por quê? Repete. Tudo que você vai fazer diferente, usa outra técnica, com outro meio, com outra mão de obra, e fica caro de fazer. Tudo que você vai fazer igual, aproveita as mesmas ferramentas, os mesmos acessórios, o mesmo material, e só faz igual. O mesmo cara que vai fazer, ele não perde mais tanto tempo, porque ele já sabe como é que faz. Então fica só repetindo e sai mais barato. Tudo que é repetitivo é barato. Quando você cria ritmo lá nos aspectos plásticos, você acha que você encarece ou barateia um custo? Barateia. Então vocês estão vendo que você pode usar o aspecto plástico a favor da sua questão econômica também. Então você pode baratear desta maneira, uma das maneiras. Mas onde eu estou querendo chegar com isso, na verdade, é que a tecnologia que está sendo utilizada em larga escala aqui no Brasil é o drywall. Só que para a gente fazer com que uma tecnologia seja boa, tenha vantagens, a gente vai ter domínio sobre elas. Portanto, além do conteúdo que eu vou dar para vocês aqui, que é na verdade uma pincelada sobre tecnologia, vocês devem estudar por dois caminhos aí. Podem ir nos sites dos fabricantes de drywall, podem entrar no site da Gibson, Lafarge, podem entrar qualquer outro fabricante aí de gesso, tá? E aí vocês vão ter maiores detalhes sobre drywall. Uma outra dica é entrar no meu site, no arquitetobrasilia.com, entrar na seção professor e ver que eu tenho uma seção de tecnologia, que eu também sou professor de tecnologia das construções. E aí vocês vão poder assistir minhas aulas de tecnologia e ver as diversas tecnologias que vocês podem usar nas casas que vocês estão projetando, tá? Então vocês vão ver lá casa de bloco de gesso, gesso drywall comum, gesso modulado, vão ver casa de madeira, casa de plástico, casa de papel, casa de isopor, casa de...
Gente, a quantidade de tecnologia que tem no mercado hoje em dia para o trabalho é uma coisa infinita. Não tem como você dizer, tinha poucas opções. Isso não é argumento de arquiteto. Oi? Se fazer uma casa desse material. Esse qual? Drywall. Isso. Pode fazer a casa toda, tanto interna quanto externa, ou só interna? Não. Como eu já havia falado, para a gente trabalhar corretamente e tirar proveito de uma tecnologia, nós precisamos dominar ela, saber quais são os seus custos diretos e indiretos, suas vantagens e suas desvantagens e sua total capacidade de aplicabilidade. Uma das limitações do drywall é que você não pode trabalhar em área externa. Por quê? A superfície de gesso, ela é sujeita à deformação e deterioração quando é exposta à umidade. Portanto, ela não resiste às trocas de umidade e de calor que existem na área externa. Tá? Essa é uma desvantagem. Quer dizer que você pode, por exemplo, fazer uma construção tradicional do lado de fora, com construção comum de alvenaria, e internamente dividir toda a sua casa com drywall. Qual a segunda vantagem disso? Estrutura. Quando a gente faz construção de alvenaria comum, ela é super pesada. Quer dizer que necessariamente você vai ter que ter uma viga e um pilar para apoiar essas ligações. Quando você faz com drywall, você pode colocar pilar e viga só nas extremidades e preencher todo o meio com parede sem precisar ter estrutura nenhuma, somente a laje. Então, essa é uma grande vantagem de trabalhar com drywall. E isso pode fazer parte do lançamento estrutural que vocês vão fazer nas próximas etapas. Tem gente que prefere fazer a viga mesmo tradicional. Tem gente que prefere criar um grande vão e botar o drywall. Tem várias outras tecnologias. Quando o drywall surgiu, existia uma tecnologia semelhante a ficar tudo livre como drywall, que era a laje cogumelo. O que é uma laje cogumelo? É uma laje toda nervurada, são colocadas umas cambotas plásticas por debaixo. Vocês devem ter visto um monte de forminha que fica embaixo da laje dos prédios grandes. E aí depois que você tira, fica um monte de vigotinha atravessada de um lado e do outro. A maioria dos prédios nem esconde, deixa aquilo aparente, porque é uma maneira de fazer arquitetura honesta. Já ouviram falar em arquitetura honesta? É aquela que você não fica maquiando, escondendo nada. Tudo que sobra da estrutura você deixa aparecer. Vocês foram na Casa Pronta semestre passado? Sério que vocês não estavam comigo e com a Andréia lá na Casa Pronta? Casa Viva? Não foram. Perderam, porque tinha muita coisa legal lá. Não era grandes coisas, nem nenhuma novidade não, mas era para vocês verem essas coisinhas bobinhas que existem há muito tempo, que eles estão vendendo como se fosse uma novidade. Mas é antigão. Lá tinha uma série dessas coisas que eu estou falando agora, essas tecnologias alternativas. Então, uma das palavras-chave quando vocês forem buscar um método para baratear custo, é você buscar por tecnologia alternativa. E aí buscar que tecnologias são essas que vocês podem fazer para poder fazer a sua casa ter um recurso maior, ter maiores recursos econômicos. Mas não basta a gente chegar, dizer que escolheu aquela tecnologia, não saber nada dela e dizer que vai fazer a casa daquele jeito. Tem que estudar. Como eu já falei, a arquitetura é uma questão de bunda. Senta a bunda na cadeira e estuda, rapaz, senão não adianta nada propor maluquice aí para os clientes, tá? Sim, mas eu estava falando das tecnologias do drywall. Vantagem do drywall: não traz carga, não pesa a estrutura, então você pode ter uma estrutura muito mais livre, com vãos muito maiores. Outra vantagem: o preço, que é barato, tanto para implantar quanto a mão de obra é barata. Se você instala essa coisa rápida, você consegue, por exemplo, um apartamento pequeno, fazer todas as paredes dele num dia só. Pensa, se isso é possível com a tecnologia convencional. Não é. Tijolo, põe outro tijolo, massa, tijolo, massa, tijolo, massa. Drywall coloca uma travessa metálica no início, outra no fim, trava nas extremidades, gruda a placa de gesso de um lado e do outro, fecha, faz aquele sanduíche e acabou-se. E na hora de fazer, e se você for fazer instalações elétricas e hidráulicas, como ela é oca por dentro, ela tem uns furinhos redondos. Os canos passam pelos furos, você já deixa tudo pronto e colocado, não precisa quebrar. Na alvenaria comum, depois que você faz tudo, tem que quebrar um monte de buraco para passar os canos. Lá não, os buracos dos canos já ficam feitos. E você só tapa quando os canos estão todos colocados. E é mais em conta. Atualmente está mais barato fazer drywall do que fazer alvenaria comum, por conta do grau de desperdício que ela dá.
você joga 20 a 30% do que você faz de construção fora no quebra-quebra, no desperdício, na desmodulação das coisas. Como no drywall vem tudo moduladinho certinho, a perda é muito pouca, tá? Desde que o projeto seja otimizado também. Tem projetos muito desmodulados que a perda é maior, tá? E outra coisa, a equipe de drywall, gente, é uma equipe especializada. Eles sabem de várias coisas sobre as construções que nem sempre o pedreiro comum sabe. O pedreiro comum, ele não entende muito de hidráulica, não entende muito de elétrica, porque tem um eletricista, um encanador, tem cada um dos caras lá que vai fazer a sua parte. O cara de drywall, ele sabe um tiquinho de cada coisa. Ele sabe um tiquinho de pintura, ele sabe um tiquinho de elétrica, ele não faz nada dessa coisa, mas ele prepara a estrutura dele para ficar melhor para todos esses caras. Inclusive, numa parede de gesso comum, numa parede comum, você vai gastar reboco e muita massa para regularizar, porque é cheio de emendas. A de drywall, a emenda é bem fininha e é mais módulos maiores, então tem menos. Sempre que vocês pensarem em tamanho de módulo, vocês pensem em economia, praticidade, facilidade e menos manutenção. Quando os módulos são pequenos, você tem muitas emendas, isso quer dizer muita mão de obra e muita manutenção. Okay? Então, sempre pensa em módulo como uma possibilidade de baratear suas coisas. Repetir mais os módulos, melhor. Módulos pequenos ou maiores? Maiores. Fazer padronizado suas sequências. Economizar dinheiro do cliente também. E quando não usar, então, se é uma coisa que é muito melhor que a alvenaria do canto? Que é muito melhor que o quê? Que colocar os tijolos, fazer reboco, fazer isso. Quando não usar, então, o drywall? Áreas externas. Áreas onde a umidade seja intensa ou que haja estanqueidade de água. Você sabe o que é estanqueidade? Acumular água, guardar água. Jamais você vai poder fazer uma caixa d'água de drywall. Jamais você vai poder fazer uma área que a água fica acumulada com drywall. Tá? Existe um drywall que ele é adequado para áreas molhadas, só que você precisa revestir completamente, de preferência com aquele rejunte lá que é epóxi, porque senão a umidade pode penetrar e afofar o drywall. Tá? Na verdade, alguns de nós arquitetos preferem não arriscar o drywall quando vai na área molhada. Por exemplo, faz a parede convencional na cozinha, no banheiro, ou só no banheiro e deixa a cozinha com a tradicional, com o drywall normal, com medo de dar umidade. Eu tenho feito assim na casa dos meus clientes. Por quê? Porque como eu nunca experimentei, eu tenho medo de experimentar a primeira vez e dar problema. Porque eu tenho amigos que já fizeram e erraram e disseram que tiveram problemas. Eu evito. Mas eu tenho outros que disseram, eu fiz, não tive problema, só que eu não sei o que ele fez diferente que não deu problema. Aí eu fico evitando. Tá? Na dúvida, é bom pesquisar. Eu, talvez até por esse mesmo problema que eu estou criticando os arquitetos, não tive tempo de pesquisar, não tive tempo de conseguir descobrir porquê e acabei repetindo isso, de ter o cuidado de não usar. Tá? Onde que você não pode usar drywall também? Em locais onde haja, por exemplo, grandes impactos, ou que você precise uma área de extrema segurança. Não vai usar drywall numa cadeia de segurança máxima, porque o drywall, se o cara pegar uma ferramenta mais pesada, ele vai lá e quebra o buraco do gesso com ela, né? Se ele tiver um objeto pesado, ele consegue destruir uma parede de maneira fácil. Já viram aqueles filmes americanos? Só que ele é um drywall vagabundo, né? Onde a pessoa pega e derruba, fura a parede com um soco, né? A gente não fura uma parede convencional com um soco. Também não fura de drywall, tá? Com um soco. Mas é mais fácil um pouco de quebrar ela. Então, para um detento, que ele está muito afim de sair dali, ele dá o jeito, nem que ele quebre a cama e joga a cama na parede, ele quebra, né? Então, isso é um caso. Mas, normalmente, não existe situação, a não ser área externa, onde você não possa usar. Não teve contato com muita água, você pode usar drywall tranquilamente. Porém, existe uma evolução do drywall. Já ouviram falar em steel frame? Steel frame, gente, é o mesmo. O que é o drywall? Travessas metálicas, onde você tem a cada X distância um módulo metálico e a placa por fora você tira um parafuso, parafusou no buraquinho, ela fica presa lá e faz aquele sanduíche. O steel frame, ele utiliza
Estruturas metálicas também com módulozinhos, ó, assim como o drywall tem os módulozinhos dele, só que o ferro que faz a travessa, ele é de uma dimensão um pouquinho maior, porque ele vai aguentar um peso maior. Os steel frames são placas de fibrocimento. Lembra o fibrocimento que eu estava falando agora de telha? É o mesmo material, é da mesma espessura, inclusive, de uma placa de gesso, só porque é de fibrocimento. Visualmente, qual é a diferença? A placa de gesso acartonado, se o nome gesso acartonado quer dizer gesso com um cartão de papel por fora. Então tem gesso no meio e papel por fora, papel grosso, papel cartão. Tá? Aí esse papel cartão tem um aspecto de um papel cinza. Vai na livraria e pede lá para a mulherzinha, traz aí para mim o que é papel cartão. Aí vocês vão ver o que é papel cartão. O steel frame, como é o fibrocimento que fica aparecendo, ele parece um concreto aparente meio manchado, tá? Eu particularmente acho lindo, acho maravilhoso o visual dele, mas as pessoas acham que aquilo dali é construção inacabada, então tem que dar uma pintada, amassar, pintar. Vantagem dele, não precisa rebocar, ele já é o próprio reboco, ele já é feito de fibrocimento, né? A superfície é lisinha e irregular, ela não tem aquelas irregularidades que o tijolo deixa, é tudo liso e uniforme, perfeito, tá? Então ela pode ser usada em ambiente externo. Ela é justamente para fazer a área externa onde o drywall não funciona. Existem tecnologias e métodos aqui no Brasil de construção onde as pessoas usam steel frame por fora, drywall por dentro. Mais baixo, aonde a tecnologia é empregada em grande escala. No Brasil, o steel frame está utilizado em larga escala? Já? Não está. Então, infelizmente, Brasília, por exemplo, a gente paga um pouquinho mais caro pelo steel frame. Vantagem, a execução é rápida. Você faz uma casa de steel frame todinha em 3, 4 dias. Ou melhor, steel frame você nem faz. Você liga para a loja e diz, olha, meu arquiteto está mandando um projeto para você, e aí eu quero essa casa. Ele, tá bom, a gente vai pegar o seu projeto, nós vamos construir sua casa aqui em uma semana. Semana que vem a gente manda pelo malote para você a sua casa, tá? Aí eles constroem sua casa na fábrica, bota a sua casa em cima do caminhão, transporta ela feitinha para você, vai ao seu terreno, chega lá, descarrega em cima da fundação, e nesse meio tempo você manda fazer a fundação da casa, tá? E aí ele encaixa em cima dos pontos de fundação, o cara vai lá e só parafusa na fundação, e fica pronto. Rápido, prático, sem desperdício de tempo, sem perder, sem se aborrecer, sem ter que mexer com o peão, sem ter que lidar com nada, sua casa chega pronta, a estrutura, tá? Às vezes ela pode vir até com a vedação. Tem fábricas que elas fazem assim, manda só a estrutura metálica, esse corpo de metal solto, encaixa ela na obra. Tem outros que vêm com algumas placas já colocadas, mas aí normalmente eles trazem só a estrutura de metal, depois ele vem, quando chega na obra, aí vem o outro cara da fábrica, cola as placas, é super rápido. Vem 2 pessoas, coloca a placa, mas no outro, parafusa, e é com uma pistola de parafuso, né? Ele faz assim, rápido, segundos você vê o negócio acontecendo. É muito mágico, é uma delícia. Para quem é arquiteto, gente, eu posso dar o depoimento para vocês. É uma sensação quase orgástica assistir uma casa ser feita desse jeito. Porque a outra, você ficava lá no sol quente, sofrendo meses, acompanhando a obra, né? E isso para arquiteto que cuida de obra, que é o meu caso. E essa não, você chega lá num dia, aí fica esperando o cara baixar as coisas e colocar a placa. É lindo, em uma semana você vê a casa acabar. Você troca 6 meses por uma semana. Mas é muito mais caro. Não, o preço é praticamente o mesmo, tá? É um pouco mais caro atualmente, mas a tendência quando ficar igual o drywall, que vai popularizar também, é se tornar muito barato. Também porque ele é pouco conhecido ainda, né? Pouco conhecido, pouco utilizado, proporcional ao que é utilizado nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos isso é tecnologia predominante, então lá é super barato fazer steel frame. Eu acho que tem a irmã de uma amiga minha que ela mora nos Estados Unidos, e assim, tipo, não gasta nem um mês. Eu, caramba, como que ficou pronto? Eu acho que eu tenho quase certeza que foi isso, porque tipo, menos de um mês já tava tipo, tudo mobiliado por dentro e tipo, tava pronta. A casa, eu fiquei, meu Deus, caraca,
O povo era eficiente. Seu Deus mesmo, é desse jeito que a coisa acontece. O cara é limpinho, você tirou a foto com o pedreiro, o cara é limpinho, chega com um cinturão assim, aí você vai tirar uma foto hoje com o Zé. Mas é outra coisa, essa tecnologia de drywall é só que, tipo assim, tem como fazer isso no interior e exterior? No interior de quê? Tipo assim, no interior, uma cidade bem... Ah, na cidade do interior se dá pra... Sim, gente, drywall já está tão popular que no Brasil inteiro, em qualquer lugar tem drywall. E se não tiver, ele manda comprar na cidade vizinha e traz. Você sabe como é que é o nome do outro? Steel frame. Eu acho que está nos slides. Acho que é porque aqui simplesmente eu não mandei avançar. A gente está Deixa eu ver aqui. no Brasil, principalmente a construção brasileira, assim, está indo a caminho para fazer uma típica construção americana, só que de madeira e metal. Está escrito na apostila, tá? Esses nomezinhos. Vai estar lá. Não, Nicolas. A construção brasileira não está caminhando para a construção americana, porque nossos recursos naturais não são iguais, nossa cultura não é igual, e nosso clima não é igual. Portanto, nós nunca teremos um método construtivo exatamente como o americano, e nossa tendência não é igualar com o padrão americano. Agora, algumas coisas que são tecnologias que eles dominam, a gente está absorvendo aos poucos, como o drywall já absorvemos há muito tempo, e o steel frame nós estamos cada vez mais absorvendo. Não, é justamente isso que eu estava querendo dizer. A tecnologia, o modo de construção rápido e assim, já planejado, a gente está caminhando assim desse tipo de construção. Nós não estamos não, tá? O arquiteto inteligente contemporâneo, ele usa disso tudo. Eu já usei steel frame e eu tento usar. Eu já usei drywall, eu uso em toda a minha obra. É impossível não usar drywall. Se eu não usar drywall, eu vou fazer uma casa complicada para o meu cliente. Então, quase sempre, praticamente um arquiteto não projeta uma casa sem ter drywall hoje em dia. É quase impossível. Se você não fizer a casa pensando em drywall, você perdeu a chance. Agora, uma casa que eu uso muito essa tecnologia, ó, concreto alveolar, também uso. O que é o concreto alveolar? Os painéis vazados, cheios de furos, e ele é uma brincadeira de Lego. Você manda o projeto para a fábrica, ele manda fabricar os seus painéis. Como é que é a laje? É um painel deitado. Como é que é a parede da casa? É um painel de pé. E aí tem uma janela, ele manda fazer o painel e manda cortar o buraco de onde está a janela. E a porta, ele também corta no lugar onde está a porta. E aí ele manda para você os painéis. Quando chega na obra, ele entulha lá em cima de um morro, e aí ele pega um guindaste e vai colocando um painel em cima do outro. A única coisa que ele faz é a fundação, pega o painel, encaixa em cima da fundação e faz as 4 paredes. Para as paredes não cair, depois vem um cara lá com um alicate, amarra os aços das pontas, que fica um ferro nas pontas para dobrar e grudar uma na outra. Quando está as 4 paredes grudadas com o ferro, vem um outro com guindaste e joga em cima a laje. Aí fecha o ambiente. E aí ele sai botando painel de parede, painel de laje. É uma brincadeira de criança, gente. É um espetáculo. É mais gostoso ainda do que o steel frame, porque o steel frame ainda tem que fazer o ferro e depois montar o painel, né? O concreto alveolar, ele vem o painel pronto e aí sai encaixando. É uma maravilha. É muito, muito bacana mesmo de observar. Eu até tenho vídeo de como que isso acontece, mas como isso aumenta muito aqui nossa carga horária, entra lá nos vídeos de tecnologia, que tem o cara lá montando o painel de steel frame, tem até minha cliente lá rindo, fazendo careta para o cara lá do guindaste. Então vocês vão ver lá como é que rola. Esse steel frame então é diferente do drywall, é diferente desse outro, mas eles servem praticamente para a mesma coisa, ou esse steel frame também dá para usar nas áreas externas? Steel frame e concreto alveolar dá para usar em qualquer área, tá? Se você usar em grande quantidade, sai mais barato do que você fazer até o drywall. Como normalmente a gente não usa em tão grande quantidade numa casa, vocês vão ter melhores combinações de fazer, por exemplo, steel frame ou alvenaria convencional do lado de fora e drywall por dentro.
Mas eu tenho feito concreto alveolar por dentro e por fora e sai mais barato do que mandar fazer o drywall. E no caso do drywall você pode fazer espessuras diferentes, né? Pode. Drywall tem ele de 12, de 10, de 7, de 5. Qual as desvantagens? Acústicas, resistência. Só que mesmo para a questão acústica, que você fala assim, poxa, mas não isola o som direito. Tem isolante que você coloca dentro. E aí ele vai barrar o som também. E ele também é isolante térmico e acústico. Os mais comuns são lã de rocha, lã de vidro. Então, no caso, se eu estou fazendo um projeto, aí eu coloco 12, né? Aí eu especifico drywall. Eu sempre assim, 12, 7. Você primeiro vai se informar com o fabricante que o seu cliente vai comprar, ou você vai sugerir um fabricante para saber quais são os módulos dele, tá? Vai que o módulo dele é 13, 8, 6, não 5, 7. De acordo com o fabricante. A maioria é esses padrões que eu acabei de falar, tá? Você lembra que os fabricantes, eles nunca dão pra gente a medida inacabada, ele pensa na medida acabada, porque depois que botar a massa e a tinta, vai passar para 7, mas agora era 6. Então você pergunta qual é a dimensão nominal, a dimensão final, tá bom? Tem de madeira também? Tem do que você imaginar, só que se lembre, madeira vai estar sujeito às suas vantagens e desvantagens. Tem de plástico, tem de papel, tem de isopor, tem casa de tudo, tem tecnologia para tudo, gente. Eu tenho uma aluna que foi minha aluna 4 anos atrás, que ela fez a casa dela toda de isopor. Tudo que você imaginar fez de isopor. Ela fez parede, piso, cobertura, tudo de isopor a casa dela. Construiu e está morando, e ela está muito satisfeita com a casa de isopor dela. Existem muitas fábricas de isopor no Brasil, algumas em Brasília, tá? Existem muitas fábricas de concreto alveolar em Brasília. Então, estuda, menino. Tem muita tecnologia aí no mercado. Não faça como os nossos professores que pararam no tempo. Vocês são arquitetos contemporâneos e jovens. Usem as novidades que tem no mercado, porque algumas têm vantagens, tá? Só que a gente vai entrar numa outra questão agora que não tem nada a ver com tecnologia. É quantidade de planos que você utiliza para chegar no resultado final, gente. Quanto mais planos você faz na horizontal e na vertical, mais você vai gerar custos, porque você vai ter pisos a mais, e para ter um piso a mais, você tem uma estrutura a mais, uma redação a mais, uma esquadria a mais, você tem um monte de coisa a mais, e tem que fazer as ligações com a cobertura, então tudo isso tem custo. Só para adiantar para vocês, quando a gente faz qualquer ambiente que seja no andar de baixo, para fazer ele no andar de cima, você gasta 1,5 vezes o custo original de fazer tudo do térreo. Pegaram a dica então? O que eu estou alertando para vocês é que fazer casinha de andar tem um custo a mais, tá? Não é só a questão da copresença que incide sobre o andar de cima. A questão econômico-financeira também incide sobre fazer segundo andar. Portanto, quando fizer segundo andar, esteja bem munido de outros artifícios. Qual é a nossa preocupação agora nessas aulas? É que vocês não é essa, vamos cortar tudo que gera custo. Não é isso. É concentrar aonde você acha que deve ter custo e utilizar outras tecnologias alternativas, outras soluções para baratear na parte onde não compensa gerar custo. E aí você justifica bem e você convence seu cliente de que é adequado o que você está propondo. Diga. Fazer um equilíbrio. Né? Tem coisas que não compensa abrir mão. A fachada curva maravilhosa que até melhorou a questão climática da casa, vou investir um pouquinho mais, até melhorou a minha condição climática. Agora botei uma curva aqui à toa que não serve para nada, não tem função nenhuma, será que compensa deixar? Mas a cliente sonhou com a curva, então eu vou deixar porque é o sonho dela que eu estou realizando, né? Vamos botar na balança quem que é mais importante. Então, deixa eu ver o que está escrito aqui no slide, porque eu estou falando só de cabeça. Quantidade e distanciamento dos planos. Gente, planos muito próximos uns dos outros é caro. Planos muito distantes uns dos outros também é caro. E aí, professor, qual que é a medida correta, ideal? Não tem, isso varia de tecnologia para tecnologia. Mas vou dizer para vocês, chutar
Agora, neste momento, para estudo preliminar, para concepção inicial de vocês que estão começando em concepção arquitetônica, que a gente utilize 5 metros como uma média boa de distância entre planos, tá bom? Planos horizontais com 5 metros, eles tendem à economia. Planos verticais com 3 metros tendem à economia. Tá bom para vocês? E sempre lembrando que pode variar. Em outras tecnologias a medida é maior do que 5, em outras a medida é menor do que 5. Mas 5 é uma boa média na horizontal. Na vertical, 3 é uma boa média, mas nas tecnologias que a gente vai ver diferentes aí, isto vai variar. Entendido? Porém, gente, tem gente que vai baratear a casa, fazer assim, olha, vamos fazer mais barato, vamos baixar o pé direito de uma casa. Gente, isso aí é lenda, cultural, tá? Ninguém reduz custo de casa aumentando o pé direito. Ah, professor, mas se reduzir não vai gastar uma tijola a menos? Já não é um dinheiro a menos? Mas será que você não teve desvantagem com outras coisas para uma redução de custo muito, muito mínimo, que é o preço do tijolo? Você sabe quanto custa um milheiro do tijolo? Eu também não sei, mas isso aqui é muito barato. Depois vai lá na loja de construção, pergunta quanto custa 1000 tijolos. Vocês vão ver que não é tão caro em relação às outras coisas que a gente gasta na casa. Tijolo, gente, é a coisa mais barata que a gente gasta numa casa. Então não é economizando tijolo que você... Nossa, que grande ideia que eu fui lá. A casa tinha 3,20, eu botei 3 metros de altura. Economizei para o meu cliente bastante. Né? Quando eu estou falando que você pode reduzir com altura, é se você passar de 5 para 3, aí você tem uma grande economia. Mas você tem que ver as custas de que você passou de custo, 5 para 3. Criou algum problema climático? Reduziu alguma coisa que era importante? Inviabilizou alguma funcionalidade? Cuidado, né? Reduzir tamanho necessariamente não é. Olha só, redução de menos de 1% do custo por redução de 10 centímetros na altura. Não compensa. Redução de altura, o proporcional financeiro que você ganha com isso é mínimo. Então, a altura é o último elemento que a gente apela quando está querendo reduzir o custo, tá? Não estou dizendo que não deva ser utilizado. Sabe por quê? A gente só reduz alvenaria, tijolo, coisa que é barata. Quando a gente mexe em uma coisa que é cara, que compensa a gente mexer. Plantas de edifício com forma próxima do quadrado tendem a apresentar um custo de execução mais baixo, pois solicitam menos planos verticais, além de menos perímetro e pontos estruturais, inclusive na fundação. Sabe que quem diz isso aí é Juan Mascaró, tá? Anota o nome desse carinha, porque esse é um livro importante para quem quiser saber custo. Tem um livro dele, do Juan Mascaró, chamado O Custo das Decisões Arquitetônicas. Quem quiser se aprofundar nisso, só vê o livrinho lá do cara que o bicho é bom, tá? Juan Mascaró, João Mascaró se escreve, tá? Juanmascaro, agudo no O, Mascaró. O custo das decisões arquitetônicas. Ele ensina a colocar botox, silicone, tá? Progressiva, essas coisas todas. Mentira. Então, bora lá? Gente, esse quesito que ele está abordando aqui, que é importante para a gente, se chama compacidade. Compacidade quer dizer característica da forma arquitetônica de ser compacto. O que é uma forma compacto? Isto aqui é compacto. Isto aqui é compacto. Isto aqui não é compacto. Isto aqui não é compacto. Formas de planta alongadas. Quem está soltando com aí? Para com isso. É a mulher. Onde é que eu estava? Ué, vai ficar o filho indignado, né? Bobagem, menino. O que é um peito para quem já está tudo cagado? Caramba, esse cara viveu a vida toda dele.
Deu, né? Peraí, vamos continuar aqui. Estávamos falando de compacidade. Gente, isso aqui acontece mesmo e funciona para a questão do custo. Só que aí, cuidado com as consequências da compacidade. Se der para ser compacto sem gerar custo, melhor. Construções onde não existam reentrâncias, assim, volume saindo da construção, elas são mais baratas, tá? Construções que são mais quadradinhas, não são compridas, são mais baratas, mas às custas de quê? Da fachada ser toda lisa e piorar o aspecto climático, lembram? Fachada toda lisa, ela tende a insolação em todos os ambientes, ela tende a, se ela for lisa na vertical também, a infiltração, a insolação, a desgaste da esquadria. Então cuidado, fator financeiro, ele é muito conflitante com o fator climático. Então a gente tem que equilibrar as duas coisas, reduzir o financeiro no que der, reduzir o climático no que der. É um equilíbrio, né? A arquitetura é essa busca desse equilíbrio. Eu não estou aguentando a cara de vocês. Aqui se desmanhando, a outra escondendo o nariz. Tem gente aí que está torcendo até o nariz. Deixa eu ver se é. A minha garganta está ardendo um pouquinho também. Peraí, deixa eu tomar uma água. A mulher aqui. Para quem está assistindo em casa, que a faculdade aqui é na frente de uma fábrica de cerveja, né? É cevada. A fermentação da cerveja ali está rolando um mau cheiro aqui na sala. Aí, ó, lembra das aulas de aspecto climático? As árvores ali não são à toa. Se não fosse aquelas árvores, toda a desgraça do inferno ia chegar de uma vez para dentro da gente aqui, né? Mas as árvores reduzem um pouco, senão vocês iam passar mais mal ainda. Sim, entenderam a questão da compacidade? Só que, olha, tem outra consequência. Aqui, quando a gente faz a coisa muito compacta, alguns ambientes que ficaram aqui para dentro não tem iluminação e não tem ventilação. Então é bom para o econômico, mas é péssimo para o climático. Então cuidado com a forma compacta demais, tá? Você tem que ter outras soluções. Aqui talvez precisasse ter um vazio interno para promover ventilação aqui dentro, promover iluminação. Tá? Nem sempre esse vazio aqui interno ele é possível, ou é viável, ou ele realmente melhora a condição climática. Então, há de se pensar sobre isso aqui, se é realmente real, viável, ou se é o melhor nos outros aspectos, quando estiver analisando também o financeiro. Tá? Outra coisa que é ruim quando a gente faz muito comprido, porque quando a gente faz assim muito comprido, ao invés de ter uma distância para vencer com estrutura, eu vou ter que usar mais de uma estrutura. E numa distância compacta, eu consigo equilibrar os pontos com menos pontos estruturais. Então, cuidado com os compridos. E outra coisa, se eu tenho uma mesma área, vamos supor que aqui sejam 4 metros quadrados. E esses 4 metros quadrados, eu vou ter que fazer 4 ambientes. Então, eu vou dividir aqui, ó. 4 ambientes de 4 metros quadrados. Vocês concordam comigo que esse ambiente aqui, número 1, quando eu for fazer o número 2, eu já aproveito a parede da direita dele para fazer a número 2? 2 das paredes do número 1 já ficam para ser reutilizadas pelo 2 e pelo 3. Economia de dinheiro. Agora, quando eu faço a parede no comprido, sem ser compacto, eu vou ter que refazer todas as paredes de novo, não vou ter que aproveitar a sequência do outro. Esse é um dos motivos pelo qual se torna mais caro fazer uma coisa que não é compacta. Tá? Mas lembrando que existem consequências. O projeto do Nicolas, por exemplo, tem um trecho que é todo assim, né? Mas tem uma área central que geralmente está mais assim. O da Tamires também está assim, né? Tem um trecho bem compacto, mas tem um outro mais alongado. Será que compensa manter esse alongado? De repente dá, porque é justamente a melhor visão e é nos quartos para manter o clima mais fresco. Então, quando você for justificar seu aspecto econômico, talvez seja o que você tem que falar. Eu não compactei porque eu estava prevalecendo a questão climática e também a questão visual. Eles teriam visão e também estariam mais isolados do sol, ok? Isso é um bom argumento para o dia da apresentação.
Olha o que acontece aqui neste prédio. Esse prédio possui, essas plantas aqui possuem alta compacidade? Não, gente, porque ela tem várias estruturas alongadas e vários não aproveitamentos de paredes complementando um ao outro para poder gerar economia. Esse prédio aqui é um erro. O que esse cara aqui queria fazer? Ele queria utilizar colocando só uma caixa de elevador para atender as 4 secções. Só que essa história da caixa de elevador, ele acabou gastando muito com a estrutura que teve que ser toda redividida. Então, cuidado com essas coisas abertas, onde as paredes não se aproveitam umas das outras, porque elas geram custos. No fator climático, vocês acham que isso aqui provavelmente melhorou? Depende. Como é que você sabe se você não está vendo a carta climática, né? Mas provavelmente melhorou, tá? Certeza a gente só tem se a gente vê a carta climática. Então, não estou vendo a carta climática, não dê sua opinião. Você não sabe o que está acontecendo? Diga, depende. De quê? Onde está a carta climática? Para que lado é o norte? Aí descobriu onde está o norte, leste, oeste, norte, sul. Aí você começa a poder analisar, certo? Arquiteto não dá opinião sem dominar o macro que está incidindo sobre aquela situação. Duas situações adversas, tá? Nós vamos trabalhar com uma área compacta, quadrada, uma área comprida para fazer uma sala. Economicamente, qual que é a melhor? Compacto. Vamos testar para ver se é mesmo. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui. Eu gostaria de fazer uma sala, tá, com 16 metros quadrados. Tem várias maneiras de fazer essa sala, tá? Eu vou fazer uma sala com 4 por 4, dá 16 metros quadrados, concordam? Vou fazer uma sala 2 por 8, 16 metros quadrados do jeito, entendeu? E vou fazer uma sala super difícil de planejar funcionalmente, que é que eu vou ter grandes perdas funcionais. 1 por 16. 16 metros quadrados do jeito, concordam? Vamos isolar vários outros custos que vão ser gerados e vamos aproveitar somente alguns elementos principais. Coisas caras. Quais são as duas coisas que a gente aprendeu que são mais caras na edificação? A aula foi longe. Acabamentos. E a estrutura. Ótimo, que bom. Vocês não estão dormindo tanto assim, né? Fala exemplo de duas coisas aqui no acabamento e na estrutura que vão ficar caras segundo essa teoria. Teoricamente, o que fica caro é quando fica comprido. Quando está compacto, fica barato. Vamos provar isso agora. Vou colocar aqui, 4 pilares para sustentar a estrutura, certo? Lembra que a média de vão estrutural boa é 5? Então 4 dá perto de 5. Isso é bom, tá? Se fosse muito maior que 5 ou muito menor que 5, já ruim. 3, até 3 ainda dá. Menor que 3 começa a já não ser tão econômico fazer os voos, tá? Então aqui 4 tá bom, tá? 6 ainda dá. 7 começa a ficar muito caro fazer vão. Aqui, 8 metros de vão por questão de estrutura, em termos de pilares. Bom, seria melhor colocar aqui intermediária, né? Então, boto nas extremidades, vou botar aqui no meio, porque vocês já aprenderam que um bom vão é aproximadamente 5 metros. Então, aqui, a cada 4 metros eu botei pilar. Qual foi o meu gasto de pilar aqui, 4 pilares no primeiro exemplo, 6 no segundo. Vamos ver o terceiro? 16. Então eu vou botar intermediário aqui. 4 vezes 4, 16. A mesma área, gente, olha a quantidade de pilares. 2, 4, 6, 8, 10 pilares. Pilar barato? Não é, porque a estrutura sai caro. Vamos ver viga. Para ligar de um pilar para o outro, eu preciso botar viga, porque
ligo as vigas e boto a laje em cima, certo? Quantos metros lineares eu tenho de viga aqui? Soma, gente, os metros lineares. Gente, 4 mais 4 mais 4 mais 4. 16 metros lineares de viga, tá? Vamos pensar, acabamento de carro. Rodapé ia ter 16 metros. Qualquer acabamento que eu passasse nas paredes por dentro, pintura, seja lá o que for fazer de acabamento, revestimento, cerâmica, porcelanato, eu ia gastar no metro linear 16 metros. Vamos para cá agora ver o metro linear quanto que vai dar? 8 com 8, 16, 4, 4, 20 metros lineares. Encareci na viga, encareci no acabamento. Edificado em quanto? Tá gravando, viu? Tá gravando, olha. Ó, gente, ó, eita, gente. Eita, tá. 34 metros, gente, olha, na mesma área eu tive mais do que o dobro de gasto em metros lineares de estrutura. Eu tive 4 para aqui quantos? 2, 4, 6, 8, 10. Eu tive 150% de custo a mais com pilares. É exorbitante a diferença só porque eu fiz compacto e fiz alongado. Vocês estão captando por que as coisas compactas são mais baratas? Isso aí é um exemplo. Já dei o outro do aproveitamento da parede, né? Que também era outra possibilidade da coisa ser mais barata. Cuidado com as coisas muito alongadas. E o alongado é necessário para resolver vários outros problemas, né? Mas usem com parcimônia. Nos funcionais, sala muito comprida, ela é ruim com a presença e ela é ruim na funcional. No funcional, porque o qualitativo muito comprido, ele não permite formas bem distribuídas. E no copresencial é ruim, porque o espaço convexo, quando ele deixa de ser um central e ele começa a ser partido, as partes começam a competir pelas pessoas e uma parte é inutilizável, né? Então, a sua observação também, Letícia, é porque vocês três são a mesma coisa, né? São todas moças morenas, bonitas, do cabelo comprido, magrinhas. Então, a gente tem dificuldade com vocês, né? Professor, no caso de garagem, aquele mais alongado, não tem problema. Não sabe por quê? Não tem muita estrutura para a garagem, não tem muita vedação, não tem muito fechamento, e é necessário que ela seja comprida, porque se você botar uma garagem compacta, você vai diminuir a funcionalidade da entrada dos carros, porque vai entrar um carro estacionado no outro, tá? Não estou dizendo que você não possa fazer, você pode fazer uma garagem compacta e cada carro entra por um lado diferente. E aí? Resolveu, certo? Existem 1000 maneiras de preparar um estômago. Escolha uma e seja feliz. Tá? Vamos adiante. Aí uma parte que eu não queria ter que contar para vocês, mas eu vou ter que contar. E eu não sei se eu quero que vocês mudem o projeto por conta disso. Porque tem 1000 maneiras de você resolver o que sai dispendioso na obra. Projetos curvos podem ter alto grau de compacidade e gerar baixos custos, mas em alguns casos os equipamentos necessários para configurar a edificação curva, além dos respectivos acabamentos para superfícies curvas, podem aumentar o custo de uma obra. E aí? Muita curva já no projeto, né? Não quer dizer que isso aí é um problema, tá, gente? Veja. Então esse banheirinho aqui, eu tenho no meu portfólio 2 projetos, o deste banheiro e o de uma casa. Olha, eu vou dizer para vocês que o custo só deste banheiro foi muito próximo do custo de uma casa que eu tenho no meu portfólio. Só este banheiro. Porque tudo que está aqui nesse banheiro era tudo que tinha de mais caro naquela época. Tá? Já a casa que eu fiz era tudo que existia de técnica que eu estou ensinando aqui para vocês aplicado na casa inteira. Então tudo era barato.
Sem falar que o cliente ia morar na casa primeiro sem acabamento, ia fazer acabamento depois. Então, ele preferiu entrar, morar, viver dentro, e o acabamento ser na segunda etapa quando tivesse dinheiro. Então, ele se virava lá dentro até chegar o dinheiro do acabamento. Então, ele está com cimento queimado de fora a fora da casa, não revestiu as paredes do banheiro, inclusive passou cimento queimado dentro do box, e aí foi vivendo até enquanto o dinheiro chegou. O dinheiro chegou revestido. Foi por isso que ele conseguiu fazer ficar tão barato, né? Não tinha acabamento na casa inteira, só pintura. Pintura e cimento queimado por tudo quanto é lado. Vai ser como eu vou viver na minha casa que eu estou mudando agora até o dinheiro chegar. Eu, por exemplo, estou mudando no mês que vem, se Deus quiser. Né? Cimento queimado, tipo, eu acho bonito. Eu também. É muito barato, é muito bonito e atualmente tem sido considerado muito chique, tá? Muito elegante. Só que o segredo do cimento queimado está na mão de obra. Se você perguntar, se você tirar 50 pedreiros e perguntar se está fazendo cimento queimado, os 50 vão dizer eu sei. E aí você vai tirar um ou dois dali que realmente sabem. Porque cimento queimado para eles é qualquer coisa de qualquer jeito, igual eles faziam no interior da casa da avó deles há 30 anos atrás. Ou o cimento queimado contemporâneo que a gente quer hoje não é aquele pintadão que você compra lá, aquela lata de tinta xadrez, e aí despeja todinho em cima, e aí fica aquele coloridão de vermelho com amarelo. A gente quer aquele concreto rústico aparente, né? Que fica manchadão, bonitão. E aí, no meu caso, eu adoro que fique rachado, que é rústico, eu acho bonito. Mas a maioria das mulheres não quer, que é bonitinho, perfeitinho. Então tem que ter a junta de dilatação a cada X metros para não rachar. Tá? Tem que executar direitinho, tem uma série de regras para fazer aquilo. Quiser saber como é que faz cimento queimado perfeitinho, entra lá no arquitetobrasilia.com, vídeos, tecnologia das construções, assiste minha aula de cimento queimado, você vai entender perfeitinho como é que rola. Tá? Tem até as críticas, sugestões, tem os meninos lá enchendo o saco, fazendo piadinha, os meninos de engenharia. Tá? Então vocês vão assistir lá, porque eu dei essa aula lá no curso de engenharia. Aqui na arquitetura eu não sou professor de tecnologia. Infelizmente, que eu adoro dar essa aula, mas o Marcelo não me colocou na tecnologia. Sou apaixonado. Aqui você vai. Volta pro assunto, tá gravando. Tá? Então, sim, gente, o que sai caro na coisa curva? Um vidro curvo. Vocês têm noção de quanto custa vidro curvo? Vou dar uma noção para vocês. Eu fiz uma porta bonitona, chique lá no banheiro do meu escritório, cheia de acessórios caros também, porque eu precisava. Era uma parte nobre, que é bem na entrada do meu escritório, o meu lavabo, né? Então eu fiz a melhor coisa que tinha no meu escritório, é a porta do meu banheiro. Que ela, inclusive, é uma porta opaca, tem uma série de detalhes nela. Custou R$ 1.500 para fazer a porta do meu escritório. Acho caro, acho super caro. Se essa porta fosse de vidro curvo, eu ia gastar uns 4.500, 5.000. Então, só cada porta. Só que se você for inteligente, sua fachada é curva, você vai mandar comprar vidro curvo para fazer? Não precisa, gente. Ó, se a parede tem essa conformidade aqui, ó, se ela não for muito curva, eu posso mandar fazer um vidro assim inteiro, assim, retinho aqui dentro, ó. Certo? E ele consegue abranger o meu vão. Não, Raul, mas o meu projeto, a curva era muito enfática, muito intensa. Era demais. Era assim, ó. Não dá para fazer um vidro reto que ele não vai abranger o vão. Então, gente, também faz o seu elemento ser reto com várias partes, ó. Certo? Já economizei de novo. Agora, um que não dá para fugir, granito quando ele é feito curvo. Gente, o granito normalzinho, retinho para fazer acabamento, o cara só cobra para polir as quinas e cortar a meia esquadria e fazer o encontro. Para fazer o granito todo curvo assim, eles fazem um pedaço assim reto, mais largo, faz o outro aqui mais largo, faz outro aqui mais largo, e vai colando, e vai gastando com a cola. Depois ele gasta para abaular essas quinas e fazer ficar redondo. Só que como o pedaço é muito grande, ele não vende a peça inteira, ele tem que chegar e tornar módulos para chegar lá na obra e encaixar. E aí,
Isso daqui de ficar abaulando, ficar cortando, ficar formando, ficar encurvando, é uma mão de obra tão grande na moraria que isso daqui chega para você com o dobro do preço disto aqui. Sacaram então, né? O que pode gerar, por que a curva gera custo? Mas você pode usar a sua cabeça e pensar em outras soluções para tirar esses custos que vão ser gerados, ok? Então, não necessariamente a curva gera custo. Agora, a tendência dela gerar curva é a alta. Então, muitas pessoas evitam. Mas, por exemplo, aqui, ó, o engenheiro não gosta da curva também, porque para calcular pode gerar cargas resultantes diferentes e tal. Então, você não pode mandar ele calcular essa laje assim, ó. Pronto, virou um paralelograma mesmo, virou um trapézio, né? Então aí já não é tão complicado. Poxa, para ficar curva, depois pega a massa e dá um acabamentozinho na massa. Não precisa fazer a viga curva. Viga curva, ela precisa, ela gera esforços transversais que fazem o ferro ficar mais forte. Você tem que usar um ferro mais forte para aguentar essa transversalidade das forças atuantes. Então o que você faz? Faz reta, calcula reta, depois você chega com a massa e faz o aparato e fica curvo do mesmo jeito. Entenderam? Como é que a gente chega lá no resultado? A gente faz o caro, a gente faz parecer caro, mas ficando barato, usando a cabeça. O papel do arquiteto é esse, tá? É como parceiro de prédio, eu sou um peso de triângulo. Exatamente, que é o que eu estava explicando aqui agora, tá? Então, arquiteto não usa a criatividade somente para fazer as coisas serem bonitas. Bonito é uma das coisas que a gente tem que saber fazer. A gente precisa usar a criatividade para resolver essas outras pancadas de coisa que a gente está estudando. Ficou entendido, né, gente? Questão de curva, como lidar com ela. Ela rola um problema? Rola. Dá para resolver? Na maioria das vezes dá. Tem situações que a curva aparece, ferra tudo e não tem jeito. Mas não é o nosso caso. Já estamos utilizando os horários da aula de CAD, tá? Que hoje não vai rolar CAD. Vamos terminar esse assunto. Lei do tamanho. Reduzir um metro quadrado de uma construção. Olha só. Esse caso aqui. Ai, ficou cara a obra. Vamos pegar todos os banheiros e reduzir 10% do tamanho dele para economizar 10% da obra? Gente, isso aí é a mais absoluta burrice que ele pode fazer, a gente vai reduzir. Ah, saiu muito caro por metro quadrado, vamos reduzir o metro quadrado, todo mundo vai ficar barato. Não reduz custo. Ah, então a construção não era R$300 por metro quadrado de material, se eu reduzir 10% da área, eu não reduzo R$30 de metro quadrado? Não reduz. Isso aí é bobagem pensar dessa maneira, tá? É inversamente proporcional à redução de custo em relação à redução de área. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Estou dizendo que se você tem um banheirinho que nem esse, você quer reduzir de 1 metro quadrado para 0,90, reduziu 10% do custo? Não. Sabe por quê? Para fazer um banheirinho de 1 por 1 e um de 90 por 90, gasta a mesma quantidade de pilares, certo? Gasta os mesmos ferros, porque quando você vai na fábrica para comprar o ferro, você não compra ferro de 90 de comprimento e ferro de 1 comprimento, certo? Você compra de 3 e pouco de comprimento, e aí o que sobrar você corta e joga fora. Então economizou? Não, você usou a sobra que você ia jogar fora de qualquer jeito, para fazer essa diferença de 90 para 1 metro. Então, qual a diferença que fez do ferro? Nenhuma. Você precisa de porta para reduzir de 90 para 1 metro? Tira a porta, a mesma porta. Tirou o vaso, o mesmo vaso. Tem que comprar a placa de fibra cimento para fazer a cobertura do mesmo jeito? Não é uma placa você ia gastar? Vai ter que comprar a mesma placa. O que você reduziu aqui? Uma quantidade mínima de 10 centímetros de tijolo. Qual foi a redução de custo? Para cada 10% de retirada de altura, de nível, de largura, de tamanho, a gente reduz mais ou menos 1%. É 10 vezes menos de economia em relação à perda de espaço. Compensa? Normalmente não. Tá? Então, muito cuidado. Reduzir a área não é reduzir custo. Mas se você vai no empreiteiro, seja lá quem for para discutir isso com ele, ele vai fazer desse jeito. Por quê? Nas construtoras, elas querem simplificar o trabalho delas. Então, elas não querem ficar calculando quem é caro e quem é barato. Ela faz um preço por metro quadrado de obra e acabou-se. Se for 300 metros quadrados, é tanto, porque custa X por metro quadrado. Se for 350, só multiplicar de novo pelo valor do custo da obra, que dá outro preço.
Um construtor mais inteligente, ele verifica se essas coisas foram colocadas ou não, porque se acrescentou mais elementos e equipamentos, ele vai arcar com o custo disso e vai reduzir o lucro dele. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Parece que a Damaris não muito. Damaris, se eu retiro daqui essas coisas daqui, a porta continuou, o vaso continuou, os pilares continuaram, a fundação continuou, a placa de fibro-cimento continuou. O que eu estou dizendo é que um construtor inteligente, ele recalcula tudinho e verifica que não mudou quase nada o custo. O único custo que saiu foi o do tijolo. E a perda de qualidade de área de funcionalidade, perdeu muito? Perdeu, porque no banheiro apertado, 10 centímetros faz diferença, tá? Então, eu estou dizendo que não é inteligente ficar apertando cômodo para reduzir custo. Mas os arquitetos que trabalham em construtora fazem isso, às vezes. Tá? O cliente chega lá e aperta a gente, o nosso chefe, dono da construtora, aperta aí para ficar barato. Seu papel como arquiteto, doutor, você aperta na porcaria, não reduz custo nenhum, seu trouxa. Né? Faz direito a coisa, está contabilizando que tem as mesmas estruturas e equipamentos. Vai reduzir 1% do custo para perder 10% da qualidade da sua obra, alerta ele, não deixa ele fazer. Entendeu? Se ele quiser, faz. Se ele quiser, faz, mas você já avisou, você já fez papel de arquiteto. Olha lá, um testezinho aí que o cara faz, não sei se não me engano, é um teste que tem dentro do livro do Juan Mascaró, onde ele reduziu. Aí ele percebeu no final de tudo que ele reduziu 10% da área, mas ele só reduziu 5% do custo. E aí, baseado nesse testezinho que ele fez, a gente vai ter uma tabelinha que ela diz o seguinte, ó, olha como uma coisa acontece. Numa referência de construção com 60 metros quadrados. Aqui é a quantidade de área que ele tem, ó, 100% da área, e aqui é a quantidade de custo que ele tem em relação ao original. Se você aumentar, aqui é a área e aqui é o custo. Se você aumentar a área, é isso? Espera aí, tá? Deixa eu raciocinar. Se você reduzir a área de 60, por exemplo, para 50 metros quadrados, o seu custo não vai reduzir proporcionalmente. Por quê? À medida que você reduziu 83% da área, você só reduziu 92% do custo. À medida que você vai reduzindo a área, você vai aumentando o preço por metro quadrado de construção. À medida que você vai aumentando a sua área, você vai reduzindo o custo por metro quadrado de construção. Gente, inclusive no meu escritório, funciona assim também. Se você quer me contratar, se você me contratar para fazer um banheiro pequenininho, eu vou cobrar muito caro pelo projeto. Se você quiser fazer uma casa inteira, o preço do metro quadrado do meu projeto é muito mais barato. Minha tabela começa com R$200 por metro quadrado e termina com 15. Olha a diferença, absurda, né? Muito grande, 20 vezes mais quase, né? Então, Mas por quê? porque o trabalho que eu tenho de desenhar um banheirinho, de detalhar a prancha do banheirinho é tão grande, que se eu for fazer para casa, eu só repetir aquilo que eu já havia pensado. Dá quase o mesmo. O trabalho de fazer uma casinha pequena não é muito diferente de fazer uma casa grande, porque todas elas vai ter sala, quarto, cozinha e banheiro. Só que se eu fizer uma sala de 5 metros quadrados, dá o mesmo trabalho de fazer uma com 50, como vocês estão fazendo aí. É tudo sala. Eu tenho que botar os mesmos pontos de luz, eu tenho que desenhar os móveis de sofá do mesmo jeito, eu tenho que botar o ponto da TV, eu tenho que desenhar tudo, janela, porta. Qual a diferença? É só fazer tudo maior. É até menos trabalhoso, porque é um espaço apertadinho, eu preciso me virar para caber tudo ali naquele aperto. No grande não, eu jogo em qualquer lugar e tudo dá certo, está tudo folgado. Então é por aí. Tá? E normalmente quem só quer detalhar uma coisa pequena, quer muita atenção naqueles detalhes pequenos. Quem está fazendo a casa inteira, ele não fica tão estressado, porque aquele pontinho pequenininho de meio milímetro não está na posição que ele queria. Ele tem uma casa inteira para ele ver. Sim, mas deixa eu voltar aqui.
Algo me diz que o assunto não vai conseguir acabar. E a prova não vai poder ser a aula que vem. Aí vocês ficam tristes, né? Ai, que coisa. O assunto vai ser na segunda e a prova na quarta. Às vezes eu estou estudando. Não, a gente pode ver se a gente termina ele na segunda. Tem aula de estruturas na quarta e a prova fica para outra segunda. Tá? Que aí não fica ruim para vocês. Não se preocupa não, que eu não quero também martirizar tanto. Mas ainda tem bastante tempo, talvez até dê para terminar o assunto. Já temos umas 40 minutos. Meio-dia aula. Se lembra que até às 11 horas é informal, aí essa uma hora que tem mais, o horário que eu não sei. Cadê? Integração de espaços. Integrar espaços, gente, quer dizer reduzir também a quantidade de planos horizontais, verticais. Então, quando a gente faz integração sala-cozinha, quando a gente faz um loft, por exemplo, todo aberto, a gente está reduzindo a quantidade de painéis que vai compor esse ambiente. Então, é uma maneira de compor custo, tá? Mas não necessariamente você reduz custo juntando espaços, tá? Se você faz, por exemplo, um espaço aberto, que necessariamente precisa de um armário mais equipado, vai que esse armário é mais caro do que a parede, normalmente é, tá? Então você tem que fazer de um jeito que não aumente a necessidade de um outro equipamento que custe mais caro do que originalmente custaria, ok? Então cuidado com essas decisões de integração, porque na arquitetura, todo o assunto que eu estou dando para vocês, tem que olhar para a regra, mas tem que prestar atenção nas exceções, tá? Na arquitetura, para toda regra, tem exceção, então fica de olho. Sala de jantar e sala de estar. É uma ótima integração, estar com jantar, né? Sabe a integração que as pessoas gostam de fazer, mas que o homem contemporâneo não está gostando muito? Pegar o banheiro dos meninos. Se for 2 meninos e 2 meninas, funciona até que bem. Você bota um banheiro no meio, bota 2 portas dando para a área da pia e isola para o canto o local do box. E faz até 2 boxes, um para um, outro para o outro. Cada um toma seu banho independente, se quiser. Né? Agora, banheiro de menino com menina dá briga, porque ele vem e mija na borda do vaso. Ela tá fazendo o cabelo dela, ela ocupa o espaço do espelho todo, e ela não vai botar só aquilo, porque ela vai fazer a unha, a maquiagem, o cabelo, vai botar o secador, a chapinha, ainda vai ligar o iPhone dela lá para carregar, e a bancada vai ficar toda ocupada, e ele vai chegar lá só para escovar os dentes, vai dar briga, né? Então, normalmente 2 meninos, 2 meninas, pega bem. Um menino com a menina, há de se analisar o que eles têm de compatibilidade e incompatibilidade. Mas é uma maneira de você integrar espaços, tá? Infelizmente, há uma tendência contemporânea do casal não querer se integrar. Por exemplo, nós temos nosso quarto, nossa cama, mas a entrada do seu banheiro é ali e a do meu é aqui. Isso aumenta custo. Mas isso é uma necessidade do homem contemporâneo, tá? A mulher já trabalhou, ela já está independente, ela não depende desse otário para pagar as contas dela, né? Ela está aqui somente por conveniência, se ele encher o seu muito saco, ela manda ele embora de casa. E, portanto, ela tem direito a manter o vaso dela sempre limpinho, asseado, e não ficar aguentando essas mijadas na borda da bacia, né? E nem ficar sentindo o cheiro de mijo dentro do box, que ele mija dentro do box o tempo inteiro. Então ela faz arquiteto, faça o meu banheiro separado do dele, tá? Então isso é possível, tá? E não acham que isso é incomum, isso é naturalíssimo, não é só rico que faz isso, tá? A mulher de classe média baixa no Brasil já pode ter isso. Deixa eu ver se eu consigo pensar. Uma integração total, que barateia muito, uma casa em esquema de loft, tudo aberto. Não tem divisão de sala com cozinha, não tem divisão de sala com quarto, não tem divisão de nada, tudo num vãozão aberto. Só o banheiro, que aí também é demais, né? Cagar tudo aberto não rola. Mas, fora o banheiro, todo o restante é aberto. O nome da edificação que tem esse vão todo aberto se chama loft. Normalmente o pé direito é duplo. Tá? O cliente de vocês não pediu loft, tá? Mas não quer dizer que vocês não possam fazer coisas semelhantes a um loft no projeto de vocês, para dar uma reduzida. Começou a feder de novo, foi?
Então, olha lá, as integrações massa. Sala, a maioria da sala com cozinha, né? Tem uma sala de TV com cozinha, aqui um jantar com cozinha, e aqui tem um estar e jantar com cozinha. Mas esse negócio das cozinhas que abertas, Acho massa. porque você vai levar o computador, vai Você não vai ficar com o dia todo. Acionalizar o perfil da família, os hábitos, como é que eles interagem. Se o barulho está para ele, se ele está nem aí. Não, tudo bem, deixa ele rapidinho, é só 30 segundos, pode fazer barulho. E o cheiro? Pergunta para eles como é o hábito. E se eu não minha casa tem nada a cheiro? E o único cheiro que vem é suave e é gostoso. Por exemplo, eu adoro quando minha mãe está grelhando camarão, vi um cheiro na sala. Eu já fico de água na boca esperando chegar no marido, né? Só que este é o hábito do Ramon. Vai que no hábito da outra família, ela faz uma linguiça de porco e bota aquela gordura lá, chega a sair aquele caldo, né? Fica aquelas bolhas assim flutuando em cima da panela, e aquela fumaça de gordura, ela levanta na casa e pega nas paredes, deixa paredes até coloridas, né? Rola umas casas que tem essas situações punks. Nesse caso aí, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Isola. Chega, pousa na parede, fica presa lá. Pois é bom que vai matar as moscas tudo, né? Vai prender tudo na parede. Então, pensar aí, de repente a família até quer matar mosca por essa técnica aí do Nicolas, né? Eu gosto também da garagem e a sala. O que? De grudar as moscas na garagem? Não, porque Integrar a garagem com a sala. Cheiro de... ou com o escritório com home office. Pensa aí, só que esse realmente, se você integrar, também pode ser reversível. É todo aberto, mas também fecha. A casa, me lembro depois da gravação de mostrar, eu fiz uma casa onde a cozinha é totalmente integrada com a sala, mas a hora que ela vai lá, pega os painéis, corre, fecha, fica tudo fechado. É possível, né? Só que o custo aumenta. Aí já não tem aquela economia toda que a gente tinha falado, aliás é mais caro, porque a esquadria é mais cara do que a parede, né? Em ambientes muito compactos, muito pequenos, essa integração ela é até necessária, não tem como ser diferente, né? Então, às vezes, um móvel ele tem a função de dois. Por exemplo, aqui o móvel que serve para dividir o quarto da sala já é o móvel que guarda a roupa, ao mesmo tempo é o móvel que coloca a TV e ele ao mesmo tempo é a parede divisória. Então, a gente vai começando a ver esses móveis multifunções para integrar tudo quanto é ambiente. Kitnet é um exemplo, né, de integração total de tudo, loft também. Qual a diferença de um loft para uma kitnet? Pé direito, tá? Normalmente. Em outras situações. Então aqui, sala integrada com home office, quarto integrado com sala e com cozinha, numa coisa só. Lógico que vai gerar inconveniente, mas quem mora em kitnet, né, não tem outra solução. Você vai minimizar os probleminhas que esse carinha aí vai. Cuidado com as quantidades de paredes externas também. Quando você começa a criar muito vai e vem, zigue-zague nas paredes, você começa a ter mais planos verticais desnecessários, especialmente quando você faz isso no comprido, né? Fez isso no comprido, você começa a aumentar o perímetro de construção e de estrutura que você está utilizando. Gera muito custo também. Já falei dessa tabelinha. E a gente vai entrar em outro parâmetro aí também de economia, do aspecto econômico. Planejar modulação do produto, especialmente em acabamento. Gente, quando a gente vai botar cerâmica, por exemplo, 20 a 30% do que se executa no Brasil vira lixo, porque você não planeja as alturas. Vocês sabiam que, inclusive, a gente já absorveu bem uma cultura que é do europeu e do americano e que está valendo para tudo quanto é cozinha e banheiro? Ninguém mais reveste cozinha e banheiro até o teto.
Por quê? Vão gastar dinheiro com uma área que não suja, que não bate cordura, que não bate água, que não bate nada? Para quê? Sem falar que as pessoas até gostam de ter a parte de cima pintada, para todo ano mudar. Minha cozinha agora eu quero azul, ano que vem eu quero laranja, né? Com a cerâmica é mais complicado fazer isso, quebrar tudo e botar de outra cor, não rola, né? Então, é interessante revestir até onde necessário, só aí você já economizou. Mas economiza de novo quando você usa a modulação correta. Por exemplo, sua cerâmica é de 60 por 30. Se você fizer o acabamento até 1,20 m, você gasta exatamente 2 peças. Não tem quebra e não tem desperdício. Isso aí, seu pedreiro, inclusive, vai adorar. Porque a mão de obra dele é fácil, ele trabalha menos, ele não trabalha cortando, ele não vai danificar a coluna dele, se abaixando para cortar as peças para depois aplicar. Ele já pega a peça e já executa. E qual outra coisa que eu quero dizer? E a execução é mais rápida, porque não perde tempo de cortar, né? Ele já pega a peça pronta e coloca. Mas e se não dá para colocar 1,20 m? Por algum motivo tem que ser mais baixo. Pode fazer que nem eu fiz aqui, eu fiz de 90, porque eu pego 60 da peça, corto a de 60 no meio, dá 2 de 30, sobra uma peça 30 por 30, e eu de novo não desperdiço nenhuma peça, inteirinho, 60 e 30, 60, e a metade do que está aqui usa na outra. Entenderam? Barato também, desse jeito a gente consegue viabilizar custos. Aqui, por exemplo, fiz uma modulação. Estão vendo aqui essa fibra de palha? Essa fibra de palha vende no rolo. Ela vende 8 metros de rolo por 90 de largura. E aí eu fiz vários quadradinhos alternados. Dá para enxergar essa textura daí? E esses quadradinhos eu poderia ter usado de qualquer medida, mas eu utilizei de 45 por 45. Por quê? O rolo era de 90. Eu não desperdicei palha. Mandei cortar em vários quadradinhos e saí procurando na casa onde eu podia usar. E aí, na casa não, aqui no caso era o escritório. E aí eu barateei bastante o custo. Outra coisa que também, lembra que eu falava do caro não, o especial não vive sem o comum? Falei isso em algum momento para vocês? Se não falei, quem não estava, está escutando agora. Gente, que nem o meu cliente falou. Mármore Carrara é bonito? Eu acho horroroso, mas muita gente acha bonito, né? E ele queria para valorizar o banheiro dele, mas ele mandou botar mármore Carrara nas boxes, na bancada, no piso, nas paredes, para tudo quanto é lado. Ele deixou de ser especial e virou comum. E o que eu estou querendo dizer nisso? Porque às vezes o especial é também caro, né? E se você trabalha ele como um detalhe especial, pequeno, numa área, só assim você já valoriza a casa, podendo trabalhar com coisas mais baratas, que nem aqui nesse escritório também, ó. Esse piso é preto. Preto quer dizer dignidade, seriedade, quer dizer também, esqueci agora a palavra que eu queria dizer, mas é uma coisa que é considerada séria, importante, elegante, importante para trabalhar, por exemplo, no escritório de advocacia. Preto é bom, né? O preto tem uma boa relação com o escritório de advocacia, que é o caso aqui. Mas esse preto, na época, era caríssimo. O que eu fiz? Comprei um porcelanato chinês aqui, baratinho, fiz o escritório todo ao redor e fiz uma faixa do preto no meio. Aí ficou chique lá no escritório. De fora a fora tem essa faixa preta cruzando ele. Provavelmente ficou bem melhor do que eu tivesse colocado preto de fora a fora, né? Porque não é todo mundo que tem a sensação de grande quantidade de superfície preto como uma coisa bacana, agradável, bonita. Deixa eu ver que oração. Não, ainda tem tempo. Deixa eu ver. Ok. Entendido, né? Modular as coisas é baratear as coisas também. Você pode modular parede, você pode modular acabamento, você pode modular estrutura, você pode modular telhado, você pode modular janelas, esquadrias. Modular barateia custo por vários motivos, tá? Padronizar também. Modular é repetir várias vezes com o mesmo padrão, mas você pode repetir várias vezes com formas diferentes. E outra, as formas iguais podem ser organizadas de maneiras diferentes e continuar modulando. Ó. Não é porque eu quero modular que eu vou fazer uma fachada careta com tudo igualzinho, tudo alinhadinho aqui, ó. Tudo modulado, mas ó, padronizado, mas cada um do jeito. Ele modulou em quadradinhos de 2, ó, combinou 2 no horizontal, não gostou não, foi eu que tô passando mal.
2 na horizontal, 2 na vertical, e aqui começou a soltar, trouxe até um quesito de unidade na questão plástica, padronizou, modulou, barateou no custo também. Tá? Não estou dizendo que isso aqui é maravilhoso, mas foi o jeito. Aqui também tem uma certa padronização, mas com algumas diferenciações em cima do padrão. Repetição, utilização em larga escala. Tudo que você usa em grande quantidade barateia também. Em vez de você fazer uma janela de um jeito, outra de outra largura, outra de 2, outra de 3, outra de 2,5, de 1,30. Gente, pega uma média delas todas, faz tudo com 2 e repete. A não ser que em algum lugar seja inviável, e naquele lugar você varia. Mas aonde dá, bota tudo. Ou cria 2 modelos, por exemplo. Um só de janela bem fina para o banheiro, um outro bem larga para o restante das outros ambientes. E aí você tem 2 padrões. Na hora que você vai na vidraçaria, e aí, moço, tenho 30 janelas diferentes, e esse aqui eu tenho 15 de um modelo e 15 do outro. O que é mais barato? Podem apostar. As repetidas iguais são muito mais baratas. Não é pequena a diferença, é grande, tá? Porque ele faz uma forma só do que ele quer fabricar e manda o peão repetir quantas vezes der lá. Tá? E na hora de conferir a qualidade, o tamanho, o espaçamento, tudo é igual. Então, toda vez que você fizer tudo é igual, até para você é melhor para cuidar da obra. Eu, por exemplo, tem cliente que liga para mim e fala assim: Raul, a esquadria que está aqui no fim da casa, virada. Aí começa a contar a história onde está a esquadria na obra. Eu digo: cão, eu sei lá das minhas 50 obras, qual que é a janela, de qual projeto de não sei da onde, eu vou endoidar para saber que janela é essa. Mas se eu estou acostumado a trabalhar com um padrão, eu só digo: cara, é padrão, é 2 metros igual ao outro, acabou, não precisa pensar nada. Tá? Então, isso pode ajudar a gente a resolver problemas também de obra. Como eu já havia falado, né, retirada de materiais que forem ostensivos podem trazer também redução de custos. Aí eu estou falando do banheiro. Olha, essa aqui é a planta baixa e as diversas vistas de detalhamento de um projetinho de um banheiro que eu fiz. Eu não precisava ter revestimento aqui dentro, ó. Tirei. No banheiro, por exemplo, tem banheiros que eu faço que só tem um rodapé, não tem mais nada. A parede dele inteirinha é pintada, não tem box, não tem água, está tudo seco. Para que eu vou fazer revestimento? Revisto daqui para fora e revisto dentro do box inteiro. Inclusive no box, a gente não precisa revestir do chuveiro para cima, você só precisa até a altura do chuveiro. Eu acho até que pode ser um pouco abaixo do chuveiro, porque a água vem do chuveiro, bate na gente, respinga um pouquinho para cima e não chega até a altura do chuveiro. Então, pensa aí como é que vocês querem raciocinar essa economia de materiais. Cozinha, precisa revestir para fora da onde tem lá a coisa da gordura, a água? Não precisa, a não ser que a cliente fale assim: olha, eu tenho umas crianças aqui, né, eu tenho uns monstrinhos que eles vêm para cá, eles passam, né, risco na parede, eles pegam tudo, vêm com a mão suja da rua e entra direto correndo na cozinha. Agora, se a sua família tem as criancinhas mais santinhas, você já não tem essa necessidade toda, né? Então, há de se pensar aí qual é o perfil da família que você está analisando, e tem que se fazer uma pesquisa boa enquanto arquiteto de como ela é, antes de apresentar uma solução técnica para ela. Olha lá, e aí de novo a cadeia de custos que eu falei, de custos diretos e indiretos. Já falei para vocês do porcelanato, transporte, argamassa, rejunto. Esqueci de falar, rodapé, quando eu comecei a primeira etapa da aula, é um custo que você vai ter que pagar por fora. Mão de obra, assentamento, rejuntamento, limpeza, acabou. Agora, piso flutuante, gente, quais são os custos indiretos do piso flutuante? Quem consegue me dizer? O próprio piso, quem dá mais? Não, a mão de obra está incluída, o fabricante já dá para você. Quem dá mais? Não sei o que é madeira. Hã? Madeira. O que tem a madeira? Não, eu estava perguntando. O que é piso flutuante? São as plaquinhas que elas são executadas umas encaixadas nas outras, e elas são colocadas lado a lado. Normalmente tem um rodapé no canto para prender ela, e aí quando você vai encaixando, chega no fim, prende com outro rodapé do outro lado. Normalmente são pisos que imitam as plaquinhas de madeira que são encaixadas, mas hoje em dia o piso flutuante tem de PVC, tem de poliestireno, tem de madeira, tem de MDF,
tem de aglomerado, tem de tudo que você imaginar. A mais utilizada hoje em dia tem sido de PVC, porque ela tem menos manutenção, suporta a água por cima, desgasta menos e tem algumas outras vantagens em relação à de madeira. Até pouco tempo, ano passado, uns 2 anos atrás, de madeira. O piso do PVC ele está ganhando mais mercado que o de madeira, tá? Mas ele não vai reajuste? Não vai reajuste. Cadê os custos indiretos do piso flutuante? A entrega não tem, o cara não cobra, já está embutido no preço. A cola já está embutido no preço. E se o cara errar a execução, ele vai lá e corrige, arranca uma peça só e substitui. Então não tem. Gente, piso flutuante, não são todos, tem fabricante que cobra por fora. Existem fabricantes que não tem custo indireto nenhum. Tá? Cuidado que às vezes é armadilha. Tem piso flutuante que tem os mesmos custos indiretos do porcelanato, tá? Pesquisa bem antes de afirmar que é desse jeito mesmo. Tem fabricantes e fabricantes, lojas e lojas, vendedores e vendedores. A gente no final vai ter que especificar também o fabricante. Vai o quê? Especificar o fabricante dos materiais na apresentação final. Não, nós não conseguimos nessa disciplina carga horária para ter tudo isso, detalhamento. Tá? Você pode, numa coisa muito especial, comentar o que você imaginou, mas eu não vou cobrar que esteja especificado no projeto. Pode simplesmente defender de boca. E outras coisinhas, vai dar, gente, vai acabar o material, tá? Vai acabar a aula. Que a gente pode pensar é que quando você está pensando em aspecto financeiro, você precisa analisar o custo, a viabilidade do que você está aplicando no seu projeto em relação à área em que ele está sendo aplicado. Você não pode propor uma mega estrutura para aplicar no projeto de periferia, né? Você não pode propor, por exemplo, um movimento de terra gigante no local onde o custo do lote é baixo. E as necessidades das famílias mudam muito, tá? Quem mora na periferia, ele, quando vai olhar o terreno, ele acha importante umas coisas. Quem mora na zona nobre, acha importante outras coisas, porque as necessidades de vida são diferentes. Então, o que é importante no terreno para a gente analisar? Condição geológica, topografia. Se o terreno ele é um terreno muito pouco resistente, ele vai gerar uma estrutura cara, isso muda a questão financeira. Se o terreno é muito irregular, a obra pode ser que seja cara também. Então, o ideal é que ele já seja plano para não gastar com aterramento, nem com estruturas complexas que aproveitem a topografia. Qual é a vizinhança que você tem? Isso vai influenciar nas soluções que você vai ter, ou por conta das visuais, e aí vai ter que mudar o projeto por termos de visuais, ou porque a vizinhança pode projetar sombra nas áreas que você quer só, vice-versa, ou ela mesma pode resolver um pouco do seu sombreamento, da sua insolação. Você vai observar onde está o trânsito, porque isso pode pedir para você soluções internas dentro do lote para chegar ao acesso. Você tem que ver se tem ruas de acesso para facilitar a chegada no teu lote. E qual é a tendência de ocupação das áreas vizinhas? Se o que está acontecendo do lado é mais para comércio, é mais para serviço, é mais para residência mesmo, se quem mora lá são pessoas de um poder aquisitivo maior ou menor, tudo isso reduz o custo do lote, o aumento do custo do lote vai fazer você poder projetar uma casa com um pouco mais de ousadia ou menos em termos financeiros. Você vai observar as questões de segurança, se ele já é um terreno tendendo a ser seguro, inseguro. As próprias indicativas de copresença determinam se a área é segura ou não. Quando a área tem muita copresença, ela tende a não ser insegura. Tá? Mas também excesso de copresença pode ser inseguro também, porque é uma área que transita muita gente, uma daquelas ali que pode estar passando por ali só para roubar. Né? Mas as áreas que pouca gente circula, elas são mais inseguras. Por exemplo, um beco que passa por trás de uma escola que é tudo vazio, que ninguém anda. Se anda sozinho por ali, alto risco de você ser abordada, né? Para ser roubado ou coisas piores. E você tem que analisar qual é a probabilidade desse espaço de fornecer uma reforma ou fazer uma instalação ampliada no futuro. Porque se ele não possibilitar muitas modificações, você vai ter também limitações financeiras para o seu trabalho.
Olha lá, características que são importantes para determinar custo e qualidade de um lote. Quando você está com uma população menos provida de recursos, ele quer que fique próximo de elementos públicos, de edificações públicas, como hospitais, escolas, e a facilidade de acesso a elas e acesso aos pontos de ônibus, a estação de metrô, a estação desse que tem agora, como é o nome dele, VLT, né? Não sei, esse serviço aí de transporte, que cada hora eu me confundo com a sigla dele. Já quem tem poder aquisitivo mais alto, ele quer um local mais seguro e ele quer facilidade para chegar com automóvel particular, porque ele não vai utilizar sistema de transporte público. E a gente termina aqui a questão de aspectos financeiros. Não vamos precisar adiar nossa provinha, tá? Vai poder se ver na segunda. Eu estava esperando por isso. Chamada e a gente vai embora. Deixa eu interromper aqui o vídeo. E até o próximo assunto.